Ele estendeu a mão e se apresentou. Os homens se curvaram a ele e disse que ele parecia ser do leste. Mas aparentemente, um neozelandês. Ele disse ter ouvido que ele era o cientista-chefe. Ele estava estudando a situação, certo? O cientista assustou-se. Disse que não era neozelandês. Eles eram dos Estados Unidos da América. E pensou por um instante. E disse que gostaria de saber sobre os resultados de sua pesquisa. Tim, educadamente, pediu para contar. O cientista olhou para frente com medo e disse que, infelizmente, não havia nada que pudesse ser chamado. Qualquer resultado. Mas eles tinham certeza de algo e pediram para continuar. Os cientistas disseram que estavam pesquisando o processo por meio do qual o corpo humano se transforma em zumbi. Estudaram amostras de pessoas que se tornaram zumbis de diversas maneiras. A hipótese mais comum era de um vírus. Mas isso não é verdade. Além da hiperemia e febre, nenhum outro sintoma biológico foi encontrado. Nem zumbis vivos, nem mortos tinham as mesmas diferenças entre um vivo e um morto. Ativos e inativos. Zumbis não diferem de cadáveres. De metabolismo à atividade cerebral. Todos os processos estão parados. E perguntou, surpreso, como eles se movem então? E como eles podem atacar pessoas? O cientista desviou o olhar com medo e disse: a equipe de pesquisa chegou à conclusão. Isso ultrapassa a ciência. Isso é, a existência de zumbis é um milagre. Tudo isso é cientificamente inexplicável. Ele olhou nos olhos de Anne e disse que era uma maldição. Igual ao que Swift havia dito. Ele disse que não havia outra forma de descrever um zumbi. Um livro caiu no chão e Iru o pegou com culpa. Siri derrubou a porta. Bin se virou e perguntou o que houve. Ela disse o nome de Gi, todos correram pelos corredores. Ren perguntou o que havia de errado com o bebê. Jeban, cansado, olhou para o herói e disse que o bebê estava vivo e bem. Mas os sinais vitais saltavam. Gi estava de máscara de oxigênio, chamando por ela. Pai, Yehan olhou para a garota. O suor escorria pelo rosto dele. Ele disse que ela estava bem. Ela perguntou como ela se sentia. A garota disse que seu corpo estava adormecido. Ela sentia dor e estava quente. A pele dela ficou azul e os olhos vermelhos. Ela perguntou se estava infectada. Ela disse que não poderia deixar o bebê. Os olhos de Yang se alargaram ao pensar na maldição. Jeban fechou os olhos culpado e disse que talvez porque o corpo da mãe estava extremamente enfraquecido pela maternidade. A garota apresentava sintomas de infecção aérea. Então, acariciou a cabeça da garota. E disse que ela não estava infectada, porque não havia hiperemia. Sem infecção, sem outros sintomas. Ele pediu que ela não se preocupasse. O Dr. Park disse que eram complicações. Depois do parto, ele perguntou se ela esquecera que eles haviam pego e matado todos os mutantes e zumbis. Jane sorriu. Jair agradeceu. Ele disse que ela era inteligente e precisava descansar um pouco. Ele pediu que ela fechasse os olhos. Ele examinou a linha de pulso de Jair. Ele disse que ela iria dormir um pouco. De repente, a linha dela ficou uniforme. Ian pegou uma faca e a apunhalou no pescoço. Noah olhou para o bebê pela porta de vidro. Anne subiu as escadas até ele e disse-lhe que Jair estava morta. Os olhos de Noah se alargaram e ele não disse nada. Ele olhou para baixo e pediu desculpas. Ela perguntou se ele se lembrava. Ele queria assumir a responsabilidade pela morte de Jones. Noah disse que cuidaria do bebê e criá-lo bem. Ele olhou para o pacote de cobertores, no qual o bebê dormia. Ele lembrou-se de Gi, sorrindo, acariciando a barriga dele e dizendo que o chamaria de Adão. E se fosse uma menina,
Então o bebê teria o disse: sobrenome da mãe. Era um dia sombrio entre os sobreviventes em Auckland. Na Nova Zelândia, há pessoas conhecidas como o Esquadrão Zombie. Este nome lhes foi dado porque seus movimentos não eram humanos. Eles também usavam coletes à prova de balas. E literalmente de luxo. varreram zumbis e mutantes. Apareceram como um meteoro em Auckland, onde a humanidade já havia perdido a esperança, e começaram a caçar zumbis em suas variedades. No início, eles agiram indiscriminadamente, Limparam humanos e zumbis. Então eles subjugaram vários grupos inimigos, e entre essas pessoas, 4 sobreviventes lutam incansavelmente contra zumbis. E especialmente mutantes, eles têm outro nome. Esquadrão Avançado de Han, o primeiro esquadrão. O helicóptero sobrevoava a cidade. Luca olhou para a ilha e informou ao capitão que haviam chegado. Ana olhou para a cidade e disse sim. Ele usava um manto. Eles pousaram no Swift chão. Sorriu e elogiou. O herói perguntou sobre eventos especiais. Os combatentes descarregavam em um campo verde. Swift disse que havia uma onda de zumbis, mas não houve baixas. Ann perguntou se ele realmente havia recebido um camaleão mutante. Ele olhou para o grande prédio e perguntou sobre a reunião. Ann disse que ia para o escritório agora. Ele abriu a porta, tocou seu ombro. Ele pendurou o terno no reque. Ele lembrou de ter atirado com uma metralhadora na armadura. As balas rebateram facilmente nele. Johan sorriu, achando incrível. O cientista estava ao lado dele e disse que esta era a pele de um mutante coveiro. Tem uma estrutura de tecido incomum. Isso não pode ser explicado por nenhum mineral ou pele existente na Terra. Johan perguntou sobre a estrutura especial do tecido. O cientista sorriu e disse que a epiderme é incrivelmente resistente a danos. Mas por quê? Agora, entende-se mutantes com pele tão forte podem se mover rapidamente. Normalmente, força e massa são proporcionais. Então, com uma concha tão forte, não é possível mover-se facilmente. Mas este material ignora totalmente as leis da natureza. Apesar de sua pequena massa, é incrivelmente forte. O cientista franziu o ceño e disse que a resistência da concha dentro e fora são diferentes. Então, sob a influência de prolongados impactos intensos de dentro, a parte externa enfraquecerá. Então, o ponto fraco do mutante é o sistema digestivo. Ele sorriu, parado diante da armadura, e disse que, com a ajuda da tecnologia moderna, conseguiram cortar e processá-lo. Então, ele pode afirmar com segurança que não há armadura mais durável no mundo. Enquanto isso, na base militar, Erra avançou. Ele e sua equipe chegaram ao homem e cumprimentaram. O idoso sorriu e pediu que tirassem a armadura. Porque às vezes ele acha que são mutantes. Isso assusta e o faz querer atirar. Swift sorriu e perguntou se o avô estava com ciúmes. Ele sugeriu capturar um mutante. Então, ele também ganharia. O velho ficou animado e perguntou: por que precisava sair e pegar o coveiro? E o olhou para o herói e perguntou se iriam começar. O projetor começou a funcionar. Igal anunciou o início de uma reunião do Departamento de Produção, a Inteligência e o Combate, Departamento e o Departamento de Desenvolvimento Estratégico. O céu estava claro, todos sentados nas mesas. A Iago ficou em pé e disse que no final ele queria apresentar o NGH-2, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa. Ele disse que era uma granada de mão, que poderia ser rastreado após a explosão. Depois da reunião de amanhã, farão uma demonstração no laboratório. Então,
Ele pediu para trazer seus grupos de batalha, e foi isso. Ian olhou para Lena e perguntou o que havia acontecido. A garota sorriu e disse que tudo estava tranquilo. Ele disse que era tudo por hoje. O sargento se aproximou do herói e disse que precisavam resolver um problema. Os soldados guardavam o perímetro fora. O sargento avançou e disse que chamou o herói. Porque os outros se preocupariam, eles pararam diante de uma porta fechada. Cautelosamente, a porta se abriu. Eles observaram o escuro armazém. O tio disse que eles eram autossuficientes, através de pesca, caça e coleta, mas seus suprimentos estavam acabando mais rápido do que o esperado. Ele olhou para o herói e disse que o número de pessoas teve um papel importante, porque apenas nesta o número de pessoas ultrapassou 100. Anne olhou para o parceiro. Ele disse que viveram aqui por 11 meses, sem problemas com comida. E provavelmente era hora de se mudar para a capital. Anne observou o depósito vazio e refletiu. Seu olhar era sereno. Notou que, ao contrário da Coreia, mutantes apareciam frequentemente aqui. Ele não ousou expandir, porque havia um bastardo forte lá fora. Isso foi difícil de lidar. Ele expirou e disse que lidaria com isso. Ele imaginou uma pilha de cadáveres na floresta. E pensou no mosquito mutante. Anne se voltou para Swift e Redding e disse que havia trabalho para a primeira equipe, antes mesmo da atual crise alimentar se aproximar. Eles tentaram explorar o território exterior várias vezes, mas sem sucesso. A razão disso era o mosquito mutante que vivia nas montanhas. Ao redor de... Ele tinha o mesmo nível de poder que David ou Arquelau. Mas o verdadeiro perigo não está em seu poder, mas em seus hábitos. Vive escondido nas montanhas. E infecta pessoas picando-as com sua longa cauda semelhante à de mosquito. O problema é que sempre que chegam para pegá-lo, ele já desapareceu. Encontrar um mutante exigirá mais esforço e resultará em mais perdas. Mas se deixado assim, mesmo que se afaste da cidade, a situação não melhorará. Yen diz que o mutante foge, sem participar da batalha. Hagin assentiu enquanto Noah afirmava que, de fato, ainda não viram nem a ponta do nariz dele. Hagin disse que não sabem como é. Mas pelo que faz, apenas um mosquito me vem à mente. Ayagué se aproximou da equipe. Hagin disse que era por causa do traje do mutante. O cara supôs que o cheiro do mutante era mais forte. O humano e franziu o senho. E disse que os últimos 2 tentativas foram difíceis, porque o objetivo era atravessar as montanhas. Dessa vez, eles se concentrariam em encontrá-lo e destruí-lo. Ele disse que iriam vasculhar todas as montanhas. As pessoas disseram que o objetivo era bom, mas eles perguntaram como ele iria encontrá-lo. E ele respondeu que usaria Sari e Shurnish. Como cães farejadores, eles tinham melhor sentido de olfato. Era um dia, claro... Sari sorriu para o herói. Ela perguntou se ele a chamou de Anne. Olhou em silêncio para a garota. Ela olhou para o herói com desagrado e perguntou: "O que houve?" Ele respondeu que, na próxima missão da primeira esquadra, eles iriam encontrar e destruir o mosquito mutante. E ela e Chernish se juntariam a eles. Siri... Ela sorriu. disse que iria com eles. Na última vez, ele os expulsou. Pão olhou para a garota. Ela disse que estava de férias. Siri ficou indignada e disse que não iria descansar de qualquer maneira. E sorriu. Sari desviou o olhar e disse que, de qualquer forma, ela concordou e tentaria. Swift e Redding olharam surpresos para Sari. Yehan disse que era perigoso, e por isso a primeira equipe era composta apenas dos imunes. Siri franziu o rosto e disse que tudo ficaria bem se ela morresse. Yui sugeriu iniciar a reunião.
Radan se aproximou do rapaz. E eles disseram que não sabiam nada sobre essa reunião. Concordou que não sabiam muito sobre isso. Yeon olhou para o grupo e disse que porque o mutante atacou pelas costas e travou guerra de guerrilha. Era difícil avaliar a força dele. E se ele realmente fosse forte, então não seria fácil vencer. O anfitrião coçou a cabeça e disseram que não usam táticas. Primeiro, ele precisava reunir equipamentos, granadas e redes. E Han pediu que ele fizesse. Han perguntou quanto tempo eles achavam que precisariam para se preparar. Swift disse tudo que precisavam para se preparar era se mexer. Ele perguntou sobre a Sarah. Ela disse que se sentia bem e não participava de uma operação de busca há muito tempo. Ela esclareceu que Chernish precisava descansar. An disse que iriam partir daqui a 2 dias. Pediu a Yu que preparasse tudo e disse que todos podiam ir. Enquanto isso, no restaurante, ela estava comendo e olhando pela janela. Swift se aproximou e deu um soco no ombro dela. Ele se sentou ao lado dela, sorrindo. Perguntou se a garota estava treinando, mas ela disse que estava comendo. Swift olhou a carne no prato de Ciri e disse que ela exagerou com o corte. E disse que achava que ela estava treinando. Ao imaginar um mosquito, Ciri sorriu. Swift percebeu que ela estava um pouco abatida. Ela chamou Swift de tio, mas ele pediu para ser chamado de papai. Ciri olhou triste para a mesa e perguntou se ele também achava que ela não era muito boa. Swift se apoiou no sofá e disse: não havia mal em querer ser como quem se admira. Mas pareceu-lhe Ciri não estava perguntando a ele sobre isso. Ciri novamente interrompeu, dizendo que era só isso. Swift cobriu o rosto com a mão e perguntou se ela se referia a si mesma como mulher. Ele sorriu e olhou para a garota. Disse que já sabia onde Anne estava. Ele disse que não tinha tempo para se distrair. Cada um faz o que deve em sua função. Ciri disse que conhecia bem. Swift olhou para Sari e disse que ela era especial e atraente. Ciri se envergonhou e pediu ao rapaz que continuasse. Neste momento, agora, estava consertando a cerca com os outros. Swift disse que era melhor ela se concentrar na busca para um novo território. Ele pediu à garota para não interferir na batalha. Anna apoiou-se cansada na cerca. Swift conversava com a garota sobre o desastre. Mutantes, pessoas e ele mesmo. Ciri pensava. Ela e Swift olhavam pela janela. Ele disse que quando a situação melhorar, quando criam uma zona segura para as pessoas, ele deve proteger uma zona. Ele perguntou se Ciri realmente pensa. Não haverá lugar para ela. No fundo, ele queria muito ver. Agora, Anne está protegendo todos, incluindo Ciri. Ele está se esforçando tanto que dói assistir. Sarah coçou o pescoço. Swift diz que só pode ajudar. Agora mesmo. Ciri disse que ele sabe e chamou Swift de tio. Risada e disse que vê que ela é a melhor amiga. Mary sorriu e disse que quer que seja verdade. Ela se levantou abruptamente e disse que será a única e que é hora de alimentar o Turnish. Ela olhou para o homem agradecida e o chamou de... Um momento depois, ela já corria para a saída. Swift pensou sobre isso e decidiu que era hora de tomar um lanche. Ele decidiu ir visitar o pequeno Adam. As portas de ferro se abriram. O velho olhou para Yahan e pediu que ele não morresse. Pediu que ele cuidasse dos que rechitassem. Ele olhou para seus guerreiros com um sorriso. Ele disse que todos estavam ficando loucos ultimamente e que ele teria que cuidar deles. Eren subiu em sua motocicleta. A primeira equipe
saiu para caçar. Depois de um tempo, eles se encontraram na floresta. Depois de um tempo, eles camuflaram as motos. Yan chamou Sari. Ele entregou-lhe uma máscara e ordenou que a colocasse. Ele tirou a armadura, Siri colocou uma placa de peito. Disse que era mais leve do que imaginava. O herói disse que, por enquanto, ela ficaria na sua armadura. Sendo perigoso ali, o rapaz e Chernish exploraram a área. O herói sugeriu terminar por hoje. E montando acampamento. O cara disse ter achado uma caverna ali. Ele disse que iria instalar um alarme na rota de busca e pegou a mochila. Olhou para a garota, eles disseram que iriam cozinhar algo para comer. Enquanto isso, a sopa fervia na panela. Anna olhou para Mary e perguntou o que houve. Ela perguntou novamente, surpresa. Anne sorriu e disse que estava apenas um pouco atrasada. Siri confessou estar um pouco nervosa, porque ela não estava na linha de frente. Por muito tempo, Anne perguntou se ela estava realmente nervosa. Siri olhou para o herói. Ela disse que não era de ferro. O dia estava acabando. E os outros entraram na caverna. E imediatamente sentiu o cheiro da sopa. Swift e Redin saltaram imediatamente. Eles olharam surpresos para Noah e perguntou por que ele estava desacelerando. O fogo queimava e Ban disse que Noah, Redin, Swift, ele e Siri ficavam de plantão a cada 90 minutos. Chernish uivou para a lua. Chegou a manhã, todas as brasas já haviam apagado. Os heróis atravessaram o campo. Moveram-se silenciosamente na grama alta. Chernish avançou, eles se abaixaram. Chernish resmungou, sentindo algo. Ele começou a latir. Siri olhou surpresa para o cachorro. Ela se voltou e assumiram que o mutante não estava longe. Yan mandou que eles formassem um círculo. Havia vestígios de sangue na pedra. Swift pegou um machado. Algo correu rápido, e em zigue-zagues, o mutante escondido na grama atacou Yan. Ele evitou o golpe do mosquito. Ele desferiu um golpe na sua nuca. Swift correu para o mutante. Apoiou no chão, o mutante pulou alto. Swift sorriu e disse que o mutante era rápido. Eles cercaram o mutante por ordem de Yan, para impedir que fugisse para a floresta. Sangue jorrava do ventre do monstro. Chernish latrolou furiosamente com o monstro. O mosquito sacudiu a cauda. E o cachorro foi lançado alguns metros para trás. Seri gritou, e Anna alertou que era perigoso. Ela fechou a distância com um único movimento brusco e cortou a cabeça do monstro. O homem olhou para a garota, chocados. Chernish se recuperou e aproximou-se da cabeça do mosquito caído. Siri olhou para o cão e disse que ele era um bom garoto. Ela limpou o sangue do rosto. E quem tocasse no Chernish morreria. Anne se aproximou da garota e perguntou se ela estava bem. Mary respondeu que seu lado estava um pouco dolorido. Ele ofereceu para examiná-la. Sari tirou a armadura mutante e percebeu que ela havia saído bem sozinha. E olhou surpresa. Ele olhou para baixo e sorriu. Ele se aproximou, disse que ela era uma boa garota, mas se ela voltasse a ir sozinha, ele a repreenderia. Ele olhou para o corpo do mosquito. Decidiu que estava bem, porque a armadura era um pouco grande. Que eles voltassem. Hagin riu e disse que a Sari havia crescido muito. Swift colocou a mão no ombro dele. O homem olhou para Swift. Ele estava irritado e disse que Hagin era lento. Ele mandou que ele saísse e arrumasse as coisas. Hayden não entendeu nada. Yahan e Sari caminharam juntos. Sari estava em um café. Lembrava-se das palavras de Swift sobre Yaman. Agora, eles conversavam alegremente sobre algo. Ela decidiu que
queria se tornar mais forte que o herói. Swift olhou para Sarri com uma risada. Ele disse que você gostava dela. Isso foi legal. Ele abraçou seus amigos, voltou-os e sugeriu que fossem buscar coisas. Pagena e Noah se olharam surpresos. Swift sorriu, fechou os olhos. E disseram que entenderam tudo. Enquanto isso, na base militar, Iuu perguntou ao velho se ele tivesse ido à reunião da manhã. O velho olhou para o rapaz envergonhado e perguntou por que ele estava tão confuso. O cara respondeu que não precisava relatar nada. Especialmente, o velho colocou as mãos nos bolsos e perguntou se o comandante havia dito isso. E negou. Ian disse que algo Nesse seria caso, encontrado. Ele perguntou se o garoto queria fazer treinamento militar. Ayago pediu desculpas e negou. Todos foram para a sala de conferências. O velho sentou-se na cabeceira da mesa, oposto a eu. Quem segura uma pilha de documentos? Ele lia um livro cansado. E pensando em como o comandante liderava uma busca. Reunião de coordenação. Agora, a busca foi temporariamente suspensa. Então, era inútil. O velho chamou o IH, chamando de filhote. Ele sorriu e disse que não o conhecia bem. Antes de se juntar ao acampamento, ele não o via com frequência. Ele perguntou por quê. Ele parecia cada vez mais cansado. O velho fez uma cara de simpatia e disse que não sabia que tipo de problemas. O garoto estava lá, mas não era um bom sinal. Ele nem sequer conseguia imaginar o que aconteceria. Se o comandante morresse de repente, Yehun assentiu. Ele sabia que o acampamento acabaria nessa situação. Será um desastre total. Tem 4 capitães de batalha, mas todos só reconhecem uma pessoa. Eles não estarão um no pescoço do outro, mas haverá problemas na tomada de decisões. De qualquer forma, alguém precisa eventualmente se armar e liderar o acampamento. Se falarmos de um sucessor, Iroh decidiu que não pode ser líder porque ele não tem experiência. Para Rengan, ser líder é pesado. O acampamento de Noé é fraco. O velho é muito grosseiro e é um comandante de campo. E Swift é o completo oposto. De qualquer forma, eles são indecisos demais para uma confrontação direta. Então, eles simplesmente se dispersarão. O comandante deles é um grande homem. Ele uniu pessoas fortes à sua lealdade. Ayagao percebeu algo e disse que o tempo acabou. E disse que todos se empenharam hoje. O velho, malicioso, observou. O cara quer tanto ser como o comandante, ele o imita em tudo. Iroh foi para casa. Ele olhou para seu rosto maciado, surpreso. Então ele se perguntou: ele realmente parece assim? Ele se sentou à mesa, refletindo sobre o problema não resolvido. A questão sem resposta. Ele tirou o livro misterioso. No início, ele achou apenas chocante, mas com o tempo, começou a consumir sua mente. Ele abriu o livro. Foi tudo por causa do último capítulo. De repente, Yeen entrou no quarto e o rapaz gritou. Ele olhou para o herói com medo e disse que chegou cedo. Ian perguntou se ele havia feito algo errado aqui. Yeen franziu a testa e virou-se para Iroh. Ele disse que ele viu algo devorando o garoto. Mas ele não perguntou. O garoto estava coberto de suor. O herói disse que ele parecia terrível. E ele não pôde continuar fingindo que nada mais estava acontecendo com ele. Iroh abaixou a cabeça, culpado. Ele perguntou se o herói sabia por que foi à Biblioteca Nacional. Ele perguntou por que o herói nunca perguntou se ele achou algo lá. Ian disse que o rapaz teria contado. Se havia algo necessário para sua sobrevivência. Iroh pegou a cabeça. O herói perguntou:
O que aconteceu lá que o afetou tanto? Iho chorou e pediu ao comandante para salvá-lo. Yahan perguntou novamente, surpreso. O cara chorou, apertou as têmporas com os punhos e disse que estava cada vez mais difícil suportar. Se ele soubesse que conhecer a verdade seria tão doloroso, Yen olhou em silêncio para o subordinado. Ele tirou um livro e disse ter achado naquele dia. E nele, ou imagens que mostram a situação atual. Yahan perguntou novamente, aproximando-se. Yehu desviou o olhar e disse que seria melhor se o comandante olhasse. Ele entregou o livro ao comandante. Yuhan abriu o livro e começou a olhar. Nas páginas deste livro estava representado o Apocalipse. Yuhan abriu os olhos largamente. Ele começou a folhear a página. Após a página, ele se afastou. O cara disse que o incomodava. Ele estava enlouquecendo, de preocupação com o que aconteceria. Quando a verdade veio à luz, nas páginas, havia imagens e descrições de mutantes. Yohan disse que todos os mutantes com quem lidaram. Yagan perguntou como isso era possível. Ao ver os desenhos, o cara sugeriu ver o próximo capítulo. Ayagao perguntou se Yan nunca sentiu isso antes. Ele lembrou e disse que era como se alguém estivesse deliberadamente arremessou o livro no chão, destruindo a humanidade. Ele estava irritado. Ele percebeu que segurava um livro de profecias, precisamente nas mãos dele. Era um livro de detalhes futuros. Até agora, a história fluía, de acordo com o cenário escrito no livro. Sim, ele perguntou mentalmente. Se essas criaturas apenas os usavam como peças em um xadrez. Sim, e abriu o livro novamente, pensando sobre o fato de que apenas uma coisa desvaloriza a vida. Ele viu o fim da história neste livro. O mosteiro estava devorando pessoas. Ele perguntou como era, e Yu olhou para os pés, triste, e disse que, no início, ele pensou em cometer suicídio. Ele não sabia que tipo de batalha era retratada na última cena, mas era óbvio que as pessoas teriam um fim trágico. Ele olhou para o herói com horror nos olhos e disse que, por mais que tentassem sobreviver, para eles no fim era só um jogo de esconde-esconde. Ekin pensou em silêncio sobre como este mundo era uma arena de vida para as pessoas e para alguém. Era apenas um espetáculo divertido. E se isso fosse verdade, eles morreriam uma triste morte por sua vontade. Ele lembrou das mortes de entes queridos. Ele pegou uma cadeira e apertou, com todas as suas forças, atirou a cadeira pela janela, enviando as criaturas sísmicas para longe. A cadeira caiu no rio. Ekin olhou furioso para a janela quebrada, pensando que essas criaturas ainda pudessem estar observando. Uma forte tempestade surgiu no céu. O herói pensou que, como eles deliberadamente decidiu exterminar a humanidade, então, assistindo as pessoas tentarem sobreviver, era um espetáculo para eles. Eshon começou a chover, mentalmente instruindo as criaturas a olharem para ele. Normalmente não se vê estrelas na chuva. Mas isso não é uma estrela, são seus olhos. Um grupo de olhos surgiu acima da cidade, entre as nuvens e a tempestade. Yahan os observou em silêncio. Ele refletiu sobre a experiência antes de voltar. Poderia ser um reinício, mas não seria o estilo deles. Ele pensou que precisavam de algo para estragar seus planos. Ele olhou para as estrelas e ordenou a Io que ficasse calado. Iho olhou para baixo, triste, e disse ok. Eren disse que era difícil, mas ele sabia o que era viver sozinho. Que o sentido da vida se perdeu. Iho quase chorou de novo. Yahan se voltou para ele e pediu que ele se acalmasse e se preparasse para transmitir. Yan disse que precisavam de rádio amador. Ele ordenou que estivessem prontos
para transmitir para o mundo inteiro. O mais rápido possível, eles chegaram. As equipes se alinharam na frente da casa. Yehen subiu ao palco. Os homens armados esperaram, aguardando as palavras do comandante. Yuhan perguntou se todos estavam presentes. O velho sorriu e perguntou: o que houve? Yuhan virou-se e ordenou que os comandantes entrassem. Eles entraram na casa e Yahan olhou para o comandante e disse que tinha uma mensagem para eles. O velho perguntou por que ele não contou a todos. Então, Yahan olhou para o mercenário e disse que era muito importante. Se a decisão fosse unânime, ele passaria a informação aos comandantes. Todos olharam uns para os outros e assentiram. O herói disse que, até agora, por razões de segurança, estavam expandindo devagar. Mas agora, ele planejava acelerar. Ele disse que iriam trabalhar em ambas as direções. Eles expandiriam a área de busca, de Oakland para cima e para baixo. Swift sorriu e disse que era muito interessante. Yahan olhou para o mercenário e disse que, quanto mais tempo passa desde o início do apocalipse, quanto mais as chances de sobrevivência dos outros são reduzidas, devem encontrar os que ainda restam o mais rápido possível. Ao mesmo tempo, vale a pena procurar fazendas selvagens e afins. Rajen olhou para o herói. Eles disseram que as direções de busca são diferentes. Desta vez, Yen disse que tudo é por causa do alvo diferente. Reagan perguntou novamente, surpreso. An disse que, para a sobrevivência de seu povo, até o fim do apocalipse, ao resgate de todos os sobreviventes. Todos olharam para o herói surpresos. O mercenário até perguntou novamente. An perguntou se ele realmente tinha problemas de audição. Devido à sua idade avançada, ele disse ter ouvido algo estranho. O soldado patrulhava o território. Pessoas trabalhavam em suas áreas. An se aproximou de Riho e perguntou se ele já havia preparado tudo. Para a transmissão, Riho disse que sim. E perguntou se era necessário preparar a cabine de comando. An se aproximou do computador e pediu ao cara que não se preocupasse. Ele esperava que o barulho não atraísse zumbis. Riho sorriu e perguntou se ainda havia zumbis por aqui. Ele riu, mas ficou em silêncio. Como o herói não reagiu. E disse que estaria ocupado e ele não conseguiria pensar em mais nada enquanto se mergulhava no trabalho. Pensamentos negativos iriam se dissipar gradualmente. Eu sorriu, achando que suas palavras soavam incríveis. Ele disse que lembraria disso. A voz do herói começou a ser ouvida. Das torres de rádio, Riho se deliciou. Ele disse que uma estação atendeu a chamada. Yan calmamente ordenou a conexão. O herói disse que era o acampamento de Yan. O homem na outra estação disse que era Kenon. Ignoraram as regras de rádio e continuaram a chamar. Ele perguntou se estavam procurando alguém. O fim disse que não procuravam uma pessoa específica, mas para todos os sobreviventes. Ele perguntou se era o único sobrevivente. O homem do outro lado respondeu que não era o único, e ele não pôde entrar em detalhes. Yan olhou para o sensor e perguntou se podiam ir para Nova Zelândia. O homem disse que era muito longe. Yahan disse calmamente que eram do acampamento Yahan, baseado na Nova Zelândia. E no momento, tinham cerca de 200 pessoas. Ele disse que restauraram o poder militar, comunicações e agricultura. O homem disse que isso era absurdo. Eta respondeu calmamente. Eles queriam compartilhar as informações. Isso lhes permitiu sobreviver. Ele esperava que eles sobrevivessem e repassar essa informação para outros. O homem disse que não poderiam pagar. E disse que o pagamento seria que eles espalhariam essa informação entre outros sobreviventes. Anne pegou o folder com um pedaço de papel e disseram
que contavam com a consciência deles. Ele pediu para traduzir tudo. Isso estava no documento. Ele olhou para as pastas e caixas, disse que havia muita informação. Ele pediu para verificar tudo, para que a conexão não se rompesse no meio. Ele pediu para anotar tudo. Eles começaram quando se sentiram prontos. O homem disse que seria feito e disse que os pontos fracos do zumbi são a cabeça e o coração. Ao lado da hidra mutante, elas podem se infectar mesmo sem serem mordidas. A noite chegou com copos de café vazios. Apareceu na mesa com os documentos. E disse que era tudo e perguntou se havia perguntas. O homem perguntou como poderia retribuir e disse que tinham o direito de duvidar a veracidade das informações, mas pediu para usá-lo se necessário. Ele lhes desejou sorte. O homem disse que acreditava neles, porque a maioria das informações concordou com o que já sabiam e também dissipou algumas das dúvidas que eles tinham. Um grupo de pessoas cansadas, um homem com um rádio na mão disse que, para eles, a existência deles era ótima notícia. Ele disse que, se possível, gostariam de se juntar a eles. Ele perguntou o que eles faziam ali. Am pensou que aqueles que os desprezavam queriam que as raças se matassem. E decidiu que o primeiro passo para mudar o jogo era. Ele disse restauração. O caminhão trafegava pela lama. Ao comando era um motociclista com armadura mutante. O soldado atrás balançava do navio.